Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma manhã em família, né? Vamos dar sequência ao estudo do livro Constelação Familiar, né? O livro Constelação Familiar é ditado pelo espírito de Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Então, vamos continuar essa obra hoje. Bom dia a todos que estão chegando aí, que vão assistir depois. Fiquem à vontade, fazer comentários, interações, né? Vamos chegando. Para iniciar, já deu 9 horas, vamos fazer uma pequena oração, pedindo que Jesus, nosso amigo, esteja conosco nesta manhã, nos orientando, nos guiando, que os nossos amigos espirituais também estejam sempre ao nosso lado. Agradecendo a este dia que se inicia com a força da renovação íntima, que possamos abraçar este dia pensando que é uma nova caminhada. Agradecendo a proteção, o amparo, dizemos ao Mestre: muito obrigada, Senhor, obrigado, Pai amado, por mais um dia, que assim seja. Então vamos continuar o estudo, né, da obra Constelação Familiar. E nesta obra, ela, como diz o título, né, ela trabalha a família, né? E foi feita a apresentação do livro semana passada. Agora, hoje, é o primeiro item que fala. O primeiro item tá ali, ó, os primeiros passos, né? Quais seriam os primeiros passos da constelação familiar, vamos dizer assim, né? Nós estamos, não deixando de falar da constelação familiar, da constituição espiritual, mas sim da constituição família, que é a que nós compreendemos aqui na Terra. Então, o livro, ele fala os primeiros passos, ele vem falar do namoro. Então, eu destaquei algumas frases, né, do livro, e a gente vai estar estudando, e fiquem à vontade em fazer comentários e interações. Então, aqui no livro, olá, Helena, bom dia. Olá, Joel, bom dia. E ele começa com a primeira frase já o seguinte, né? A família, sem dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos de amadurecimento psicológico. Mas aí a gente pode pensar, já vamos parar por aqui, que a gente vê famílias desestruturadas, famílias às vezes, né, em situações complicadas emocionalmente. Mas onde está aí o recurso? A gente sabe que na providência divina nada é o acaso e que o nosso planejamento reencarnatório, ele envolve primeiramente a nossa família, né? Então, na verdade, ali é um grupo de irmãos necessitados a esses reajustes. Bom dia, Ruth, bom dia, Giane, vamos chegando. E esses reajustes, ele exige, como todo reajuste, muito trabalho, muita dedicação, muita renovação. É isso que a Joana vem trazendo aqui para nós. Aí ela fala assim, que nem sempre compreendida, a família, né? Especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Mas, no entanto, né, nós temos situações complicadas, mas e daí? Como é que se desenrola tudo isso? Vamos pular um pouquinho, daí ele fala assim, né? Examinada pela ótica distorcida daqueles que não experimentaram um convívio saudável no lar,
acusam-no de ser responsáveis pelos conflitos que os assaltam. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas acusando a família por situações diversas, né? Sempre a culpa é, eu ajo assim por causa do meu pai, eu ajo assim por causa da minha mãe, eu ajo assim por causa do meu avô, eu ajo assim por causa... Então, não conseguindo entender que aquele irmão que está ali também estava na caminhada e por algum motivo não conseguiu superar, né, os seus problemas íntimos, as suas dificuldades, é mais fácil a gente colocar a culpa na instituição família. Esquece de tantas outras famílias saudáveis, felizes. Continua, Joana. Certamente, em muitas famílias, os fatores de desequilíbrio são dos indivíduos imaturos ou autoritários. Opa, aí então vamos ver que muitas vezes a constituição família ela é criada na imaturidade. Ela é criada por pessoas que não conhecem o que é a família. Uma pergunta, né, que eu faço a vocês. Quando vocês constituíram as suas famílias, vocês tinham noção do que era a família? Vocês tinham a noção da responsabilidade? A noção de como fazer para que a família se mantenha saudável? Saudável como instituição familiar, como uma instituição que forma, como diz ali no início, seres, né, que vão trazer afetividade, né, seres que vão trabalhar as emoções. Será que a gente tem noção de quando a gente forma a nossa família? De tudo isso? Até o livro aqui começa com essa observação e traz um alerta, porque nós precisamos ensinar, se já nós conhecemos, precisamos ensinar aqueles que não conhecem. No caso, né, aos jovens, o que é a importância da família, a importância do namoro, que é esse os primeiros passos. Mas vamos continuar. Fala Joana assim, que o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e vivências edificantes. Torna-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear sua caminhada existencial. Desculpe. Então, olha só, é na família a nossa primeira experiência social. É na família que ali nós encontramos o berço, né? Um berço, como diz os nossos ancestrais. Nós trazemos isso conosco. Nós somos seres espirituais encarnados e a nossa família aqui na Terra. Não é uma família ao acaso. São laços que nós já temos unidos uns aos outros pela necessidade da reencarnação, pela necessidade de nos normalmente amar, progredir junto. Nós damos a mão uns aos outros e nascemos nessa família. Continua Joana. No lar desenvolve-se a afetividade, o respeito dos direitos alheios, o departamento para os próprios direitos, o despertamento para os próprios direitos, sem extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Será que trabalhamos isso na nossa família? Será que temos momentos onde nós trabalhamos os respeitos, orientamos os nossos ao respeito a todos? Primeiro, né, ao amor próprio. A gente não tem noção, né, de quando a gente vive numa família, como ela nos influencia, mas ela influencia. A psicanálise, ela fala isso, né? Que quantas pessoas mais tarde vão fazer sessão de terapias, porque foi naquele momento ali, foi aquela vivência, trouxe marcas profundas que não conseguiram superar. Então, esse agrupamento familiar não é resultado do casual de encontros apressados no mundo físico. Será que não? Vamos pensar. Nós sabemos que tem encontros que não são apropriados. Por quê?
uma das coisas que mais nos prejudicam, né? É a questão sexual. O material fala mais alto, as sensações falam mais alto. Deixamos de lado de nos preocupar, vamos dizer assim, com o espiritual e damos brecha ao material nosso, ao nosso corpo, às nossas sensações. É muito interessante que no livro Vida e Sexo, ele também acho que também é do Emmanuel, eu sei que é do Chico, confirmando, é do Emmanuel. Aí, Vida e Sexo, lá no item 3, ele traz um item namoro. Ele fala assim, ó, muito interessante. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa pelo período do namoro, que se traduz por suave encantamento. Quando eu li essa frase, primeira vez, eu me lembrei do Chico, na hora. Porque uma vez eu vi o Chico dizer, uma história que Chico dizia assim, ó. Que Chico dizia que o namoro, quando a gente estava na fase do namoro, os anjinhos tampavam os nossos olhos. Então, o namoro é essa fase de encantamento. Por que que o namoro é uma fase de encantamento? Vamos pensar na responsabilidade que é o casamento. Vamos pensar na nossa necessidade evolutiva de vivermos, de termos uma vida, né? O planejamento espiritual. Porque é no namoro que nós temos que ter esses acordos, né? É ali que começam os nossos acordos com o nosso companheiro que vamos viver para frente. E quando estivermos na fase de casamento, aí que vem o quê? Os perrengues. Aí que vem o quê? As dificuldades diversas, material, espiritual, física, né? Então, ali no namoro já começa aquele reajuste. Opa, nós estamos aqui, nós vamos nos... Então, a fase do namoro, ela tem que ser muito bem compreendida para que mais tarde a gente consiga, né, vamos dizer assim, enfrentar as dificuldades. Não, porque nós não vamos deixar de ter, não vamos ter, mas talvez nós temos um amparo um ao outro e vamos saber lidar melhor com a situação. Ele continua no Vida e Sexo dizendo assim: dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca e daí se desenvolve o processo de atração. Essa é a situação do namoro. Nós temos que orientar em relação à responsabilidade que é o namoro, né? Mas vamos voltar ao livro. Então ele fala aqui, né, que as necessidades evolutivas, aquelas que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes exigerá reparação e crescimento intelecto-moral em fase dos erros transatos, facultando-se da tolerância e o perdão das ofensas. Então, olha como a fase do namoro é importante, os primeiros passos. Aí vocês vão dizer assim, mas tem muitas pessoas que não casam, que não, né, vivem uma vida solteira. O planejamento familiar dela é aqui, as pessoas que estão em volta. Não esquecemos que existem vários tipos de laços. Nós temos laços espirituais com várias pessoas. O laço na casa espírita, o laço no trabalho, o laço familiar direto, pai, mãe, irmãos, o laço com aquele que nós vamos conviver. Então, todos temos laços, todos temos que ter um comprometimento com esses laços, né? Mas aqui nós estamos tratando sobre o namoro. Olha só que interessante. Enquanto a sociedade permanecer guiada aos interesses imediatistas, foi o que nós já estávamos falando, né? Especialmente no que diz respeito às sensações, à afetividade, expressando-se através dos impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões sexuais serão sempre frustrantes e amargos. Então, como nós falamos, né? Nós temos que pensar não no imediatismo, mas sim que aquelas sensações ali, elas geram consequências.
A Rosane colocou aqui: acredito que os primeiros passos nos auxiliam para o caminho da reparação. E o Evangelho Espírita nos orienta para a melhor vivência. Sim, na doutrina espírita nós temos vários materiais, né, que nos orientam a responsabilidade e as vivências necessárias. Como são essas, como podemos seguir com uma vivência saudável? Não que nós não vamos ter experiência, não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de ter experiências conscientes, né? Como aqui, né? Não colocando imediatismo, não colocando esses impulsos. Tudo que assim, vamos dizer, impensado, que não pensamos, agimos naquele impulso, não é saudável. Nada é saudável, né? Nós temos que pensar, refletir, agir com consciência, pensar nessas uniões sexuais, né? Esse livro, Vida e Sexo, ele é maravilhoso porque ele traz, ele fala sobre a energia sexual, que é necessária. Ele vai relatar como que funciona isso. Ele vai falar sobre a vida do relacionamento a dois, né? Sobre os filhos. Isso é importante para nós. Nós precisamos trocar isso. Mas isso é amor. Tudo se torna em amor, né? Então, se lá no relacionamento de namoro, bom dia meninas, a gente já não tem essa consciência, age no impulso, né? Age assim, vamos dizer assim, sem perceber que muitas vezes ali podemos também criar situações complicadas para a nossa existência toda, né? Agir só, é um namoro. Não, não é só um namoro. Se é uma pessoa, não. É um ser espiritual, que nós temos que ter respeito, que nós também devemos ser respeitados. Continua, Joana. Não poucas vezes, como decorrência dessa insânia, ao reencontrar o espírito afim, aquele com o qual houver assumido o compromisso de união para a edificação da família, as possibilidades já não são favoráveis, as que se transformam em maior desconforto, dando lugar a conflitos tormentosos de efeitos deploráveis. Então vamos, olha só, né? Nós estamos falando sobre o namoro. Então, quando a gente encontra aquela criatura que a gente tem que ter uma vivência, e uma vivência que a gente é de reajustes, vai ser leve? Não. Vai ser suave? Não. Então, nós temos que... O que acontece, né? É aquela frase, né? Vamos andar lado a lado para nos perdoar. É fácil? Não. Talvez um consiga, o outro não consiga. Talvez um consiga, o outro não consiga. Mas a gente tem que entender que a fase do namoro não é uma qualquer fase. Eu acho linda essa definição que está no livro Vida de Sexo. É um suave encantamento. Então é ali no namoro que nós temos que entender que nós vamos ter uma vida a dois, um crescimento a dois, talvez teremos filhos, teremos dificuldades. É ali que nós temos que começar a ajustar os nossos laços. Mas, muitas vezes, deixamos nos dominar, como diz ali o livro, né? Por impulsos imediatistas, por relações sexuais. Então, ele continua: o excesso de liberdade moral, que viceja na atualidade, facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário, olha só, amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais. Então, olha só, o excesso da liberdade moral gera, devido à falta do necessário amadurecimento psicológico. Então, vamos voltar. A liberdade moral. O que é a liberdade moral? Essa liberdade que a gente acha que pode fazer tudo, que não vai ter consequências. Vai ter consequências. E nós precisamos orientar os nossos jovens, precisamos orientar aqueles que estão conosco. E nós precisamos parar e pensar assim: nossa, o meu relacionamento é um relacionamento saudável. O meu relacionamento
é um relacionamento que extrapola a moral, então nós temos que nos orientar. Aonde que nós vamos nos orientar? No Evangelho, com Cristo. Cristo, ele nos ensinou tanta coisa. É com Cristo que nós vamos ter essas orientações. É com Cristo que nós vamos saber, no momento certo, se nós estamos agindo errado ou não. Continua. Vocês podem colocar comentários, observações, tudo que vocês quiserem, fazer algum, né, relato. Então, continua Divaldo aqui no livro. Em face da situação em que se encontra, surgem as uniões e as separações. Lembramos, vamos lá, né? Se eu comecei um namoro por impulso, se eu comecei um namoro por atrações físicas somente, o que acontece? Separações, né? Cada vez mais perturbadoras, porque logo passam aos apetites vulgares. Quer dizer, passou o desejo sexual, passou a atração física, né? Passou, não teve aquele encantamento devido, como disse ali no livro Vida e Sexo, já era, né? A união já era. O erotismo, porém, que graça não permite aos indivíduos a convivência que lhes faculta. Então vamos pensar, olha como o lado sexual é forte, né? O erotismo, ele nos deixa cego, vamos dizer assim, né? E a gente vai unindo-se cada vez mais em uniões instáveis. Aí ele fala assim, então, une-se os solitários egoístas, preparados para a separação mediante a cultura da indiferença afetiva, não é? Ah, se casou, não deu certo, já separa, não é? Começa assim já os relacionamentos hoje em dia? Não, não pode ser assim. Nós temos que pensar que as uniões, elas são muito, vamos dizer assim, muito sérias no lado espiritual. Unir-se carnalmente, não é só carnalmente, unir-se a alguém como é que a gente fala assim? É transmissão de energia direta. Então, tudo que eu provocar no outro, e se eu provocar situações sérias, vai agravar muito. E essas vão levar muitas vezes anos até a pessoa me perdoar daquilo que eu fiz. Então, não podemos pensar que, casou, separa. Não. Nós temos que ter consciência da responsabilidade que é um relacionamento. Nós estamos dizendo aqui que temos que permanecer com relacionamentos, né, que não são saudáveis. Mas só que nós temos que ter consciência de que não é casou, separa. Nós temos que casar consciente, né, da responsabilidade que é um casamento. Continua ali, Joana. O namoro, portanto, é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente quando há o respeito moral recíproco e o anelo pela convivência benéfica. Embora seja essencial a união sexual, o fundamental é o sentimento de amor, que pode resistir aos embates dos relacionamentos a dois. Depois, com um grupo de espíritos renascidos no corpo físico, constituindo o santuário doméstico. Olha só, tá bem claro. A existência, o relacionamento vai ter a relação sexual. É necessário? É. Mas qual é o fundamental? Os laços de amor. Ali que nós vamos ter, né, propriedades para depois, com a constituição familiar, seguir à frente. Não é o lado sexual, né? Eu tinha uma observação, né? A gente costuma dizer assim, né? Que nós dormimos 8 horas, entre aspas, e o resto do dia. Então, a união sexual não é a principal, não é a fundamental. Ela faz parte. Mas os demais elos, trazido pelo amor, que é o fundamental. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, na primeira fase, ocorrem os fenômenos relacionados à necessidade afetiva, sem os impulsos primários, nascidos no reconhecimento espiritual do outro. Olha só, na primeira fase, ocorrem os fenômenos relacionados à necessidade afetiva, sem os impulsos primários, nascidos no reconhecimento espiritual do outro. Então, é aquela coisa assim, né? Poxa, eu encontrei o pessoal diz a minha metade da laranja. É mais ou menos isso.
Eu encontrei a minha metade da laranja. Aí ali, quando tem aquele reencontro espiritual, opa, é com ele que eu quero seguir, com ela que eu quero seguir. A Rosane coloca assim: a união de espíritos em família é muito séria e necessita consciências responsáveis e comprometidas entre si com Deus. Ajuda-te e os céus te ajudarão. É isso mesmo. Então, quando eu encontro a metade da minha laranja lá, né, como o pessoal diz, brincando, eu tenho que ter consciência de que, poxa, eu encontrei, na verdade, aquele que eu vou caminhar espiritualmente neste momento, nesse planejamento reencarnatório. A constelação familiar, o namoro, encontra a pedra angular para o futuro alicerce doméstico, que deverá resistir às tormentas do cotidiano. Olha só, gente, que importante é a fase do namoro. É a pedra da nossa constituição familiar. É a pedra ali onde dali para frente nós vamos erguer a nossa constelação familiar. Vocês tinham consciência sobre isso? Coloquem aí para mim se vocês tinham essa consciência de que é na fase do namoro que nós vamos colocar a primeira pedra para a nossa constelação familiar. Pensemos nisso. Como é importante a fase do namoro, que muitas vezes a gente não dá bola. Muitas vezes que, tá namorando. Depois do namoro, o que acontece muitas vezes? Tá namorando, namorou, aí a engravida sem querer, daí casa, daí separa. Não é assim? Então, até isso no livro Vida e Sexo também, sobre as gravidez, né? Essas engravidez, não que não seja importante, que não, foge, não, mas é que muitas vezes, por esse impulso sexual, a gente atropela o nosso planejamento reencarnatório, e daí o que... Opa, voltei. Então, nós temos que ter consciência, voltei, né? Então, tô aqui, né? Tinha caído, mas voltei. Então, nós temos que ter consciência de que nós temos que ir um passinho de cada vez. Então, ele fala assim, né? Vamos terminando, ele fala: familiares difíceis e gentis procedem, portanto, da programação anteriormente traçada, que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. E quando o problema se apresentar entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de bem orientar. Então, olha só, daquele relacionamento ali, aquela pedra angular, vai se constituir a família, como colocou aqui, né? E daí o amor do casal vai saber acolher aquela constituição familiar já predestinada nesse planejamento reencarnatório. E dali, quando surgirem as situações, o dever vai nos guiar e nos orientar. Então pensemos como é importante e as finalidades do namoro. Tá? Temos ali, tem a questão 291 do Livro dos Espíritos, que também traz, né, sobre esse planejamento, sobre essas afeições. Temos várias questões. Eu sugiro o livro Amor e Sexo, desculpe, Vida e Sexo, do Chico e Emmanuel, né? Vida e Sexo, tá? Que ele é muito rico sobre esses relacionamentos, sobre as situações de namoro, de vivência, de pai, de tudo, de relação sexual, né? Porque às vezes a gente, eu digo assim, que a gente às vezes não fala sobre isso, e não falar sobre isso gera situações complicadas. Então é preferível que a gente entenda que essas fases, vamos dizer assim, namoro, noivado, são importantes, são necessárias para a constituição familiar, né? Mas só que a gente tem que ter a consciência da responsabilidade em cada fase. É muito interessante quando a gente pensa numa constelação familiar e pensar de que é lá no namoro, né, que a base da nossa família vai se formar para esta vida aqui. Claro que nós sabemos, né, que já foi lá um planejamento reencarnatório feito antes de nós mesmos
renascer, né? Então, só que a gente pensa assim, né? Poxa, eu vou poder escolher, mas eu não quero mais. E aí? E aí tudo tem uma consequência. Nós não estamos dizendo aqui, como falei, né, que temos que permanecer naquele relacionamento que não é saudável, não. Mas tudo tem uma consequência. Então, quanto antes a gente ter esse conhecimento, essas informações, nós cada dia mais vamos percorrer lado a lado com aqueles que são os nossos familiares, vamos dizer assim, espirituais, sem prejuízo a ninguém. É isso que a doutrina espírita ela vem nos orientar. Que a nossa vivência aqui na Terra seja cada dia mais produtiva, não só para mim, mas para todos, né? Porque a constelação familiar ela vem dizer isso, né? Que nós não vamos seguir sozinhos, nós temos que dar a mão uns aos outros. Então, meus amigos, era essa a conversa de hoje, né, sobre os primeiros passos, trazido no capítulo 1 do livro da Constelação Familiar. Vamos conversar com os nossos jovens, vamos estudar, vamos orientar, vamos ler. Isso é muito, muito importante. Talvez evitemos uniões, né, uniões assim, impulsivas. Talvez evitemos, gente, uma questão muito importante, o aborto. Porque quantas jovens engravidam num relacionamento, num namoro, e por uma questão da sociedade, uma questão dos pais, por medo diversos, praticam o aborto. Então vamos orientar, orientação é tudo. Que situação desagradável o aborto, né? Desagradável e, vamos dizer assim, desagradável que eu digo, situação complicada, porque a pessoa que pratica o aborto muitas vezes não tem consciência nenhuma do que está fazendo. Às vezes é uma atitude impensada por desconhecimento da vida espiritual, das consequências que aquilo vai gerar, né? É muitas vezes imaturidade. Vamos orientar os nossos jovens. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Estou vendo várias pessoas aí, senão nós vamos estar encerrando, né? Levando para nosso dia de hoje, nosso domingo, pensando, né? Será que quando eu namorei, eu tinha consciência dessa responsabilidade que era o namoro? E será que o que eu posso fazer para que aqueles que estão em volta de mim tenham essa consciência? Fica aí uma tarefinha para esse domingo, para que a gente reflita sobre isso e contribua cada dia mais para que a sociedade seja mais saudável e que a constituição familiar ela seja cada dia mais destacada como um alicerce seguro para a sociedade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bom dia a todos, meus irmãos. Que assim seja. Gratidão. Bom dia a todos.